Você que vem pela primeira, segunda, terceira vez, você que faz parte de alguma igreja cristã, é um irmão querido nosso, está nos visitando nesta noite. A você que é membro da família Ibessuperi, bom estarmos juntos novamente, celebrando ao Senhor. E que oportunidade maravilhosa podermos chegar até aqui. Temos muitas coisas para agradecer. Se chegamos aqui com vida, é sinal de que não somos filhos melhores do que os outros, mas reconhecemos que Deus tem propósitos específicos para a nossa vida. Não somos melhores do que ninguém. Se estamos vivos, é porque o Senhor tem propósitos para revelar nas nossas vidas e através das nossas vidas. Eu prefiro crer assim, porque meu Pai não é um Pai injusto, o Deus que eu sirvo é um Deus amoroso, Ele não traz privilégios para ninguém, mas Ele acessibiliza a sua vida e todo o projeto que Ele tinha desde o princípio, antes do homem pecar, para todas as pessoas. Então, nessa noite, o meu desejo é que você, como eu, entenda isso e, de maneira muito rápida, você decida a recuperar o tempo perdido em que você não conhecia ou reconhecia isso e comece a trilhar o caminho de viver mais perto do Senhor. O caminho de viver mais leal, mais fiel ao Senhor, como um verdadeiro filho e filha, porque fomos criados para assim viver, assim desfrutar e assim compartilhar. A paz de Jesus, uma boa noite também para você, que vai celebrar ao Senhor depois com a gravação desta mensagem, dessa celebração. Estamos trabalhando para resolver a questão de transmissão em nossa igreja e contamos com as suas orações. Eu acredito exatamente o que as Sagradas Escrituras revelam. É bem verdade que a Bíblia diz que cada um deve viver a partir da fé que tem. Eu tenho fé no extraordinário do Pai, em Jesus, e sempre terei. E todas as vezes que aparece uma situação como essa, eu me vejo como alguém que está tendo um privilégio de fazer uma diferença extraordinária na vida das pessoas que de verdade, porque eles não bateram aqui, nós fomos levados até lá, que o Senhor está nesse negócio, ok? Vamos dar continuidade à nossa série de mensagens, uma vida mais que abençoada, com foco em Jesus, com foco na palavra de Deus, porque Jesus nos prometeu que nos traria uma vida mais que abençoada, e uma vida mais que abençoada, ela passa por uma espiritualidade contagiante, ela passa por uma boa mordomia da nossa vida, da nossa fé, da nossa família, de tudo aquilo que Deus confiou em nossas mãos. E hoje nós vamos trabalhar o tema mais do que um orçamento, mais com I, no sentido de ultrapassar, superar somente um orçamento em nossas vidas. Isso tem a ver com falar de planejamento. Falar de orçamento é falar de planejamento. E você vai ver que falar de planejamento vai muito mais além do que falar de dinheiro, porque quando falamos de mordomia, nós também falamos de dinheiro. E nem sempre quando falamos de dinheiro, falamos de mordomia. Porque a mordomia cristã, como vimos no domingo passado, ela parte do princípio do reconhecimento de que aquele que nasceu de novo em Cristo Jesus recebeu uma nova vida em Jesus. Foi abençoado com o perdão, foi abençoado com a salvação, foi abençoado com a eternidade, mas foi abençoado também com um propósito e com uma missão nessa terra. Então, a mente do mordomo, que também pode ser representado como o administrador, ou a administradora, ou o secretário ou a secretária do Senhor, é aquele que reconhece que tudo é do Senhor. Tudo é do Senhor. A terra, os confins da terra, as coisas que existem na terra são do Senhor e devem ser novamente administradas para a glória de Deus. Porque Jesus nos prometeu isso. Ele falou que veio nos trazer uma fé mais do que abundante. Quando ele morreu e ressuscitou o terceiro dia, Tomé estava duvidoso em seu coração e falou que só acreditava vendo. Jesus aparece e Tomé diz: agora eu acredito. Lembra que eu falei domingo passado com você? Agora que eu toco na ferida, eu vejo o corpo ressurreto, eu acredito. O que Jesus estava naquele momento revelando e trazendo como separação? Você pode viver uma fé morna, sem ação,
uma fé não contagiante, ou você pode viver uma fé extraordinária. Jesus revela para os discípulos e para Tomé naquele momento: você só está crendo porque viu Tomé, mas muito mais bem-aventurados, ou terão uma vida muito mais do que abençoada, pautada na fé, aqueles que não viram, mas decidiram crer. Olha aí, a vida mais que abençoada através de uma fé contagiante. Jesus também revelou através do apóstolo Paulo que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Mais do que vencedores é aquilo que só o Senhor pode fazer de nós. Porque podemos ser muito bem-sucedidos em algumas áreas da vida, mas ter uma vida mais que abençoada só em Cristo Jesus. Uma vida sendo mais do que vencedor só em Jesus. Por quê? Porque muita gente tem uma vida abençoada financeiramente, mas quando vem os desafios dessa terra, a fé morre, a esperança morre, a família morre, o humor morre, a alegria morre, porque todas essas coisas elas são passivas dos acontecimentos momentâneos ao redor. Em Cristo Jesus nós temos uma vida mais do que abundante, porque não importa o que aconteça, quer venha a escassez, quer venha a falta, quer venha a abundância, quer venha a prosperidade de termos mais do que necessitamos, quer a escassez de às vezes até nos faltar algumas coisas que necessitamos, nós continuamos sendo mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Percebam que a vida mais do que abençoada, ela não é medida a partir do que temos ou a partir do que possuímos, mas a partir de quem nos tem e de quem nos possui. Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. E numa vida mais que abundante nós estamos reconhecendo exatamente isso. E é com base no que a palavra de Deus diz, que nós avançamos nesse período de quaresma, nesses agora 30 dias, 20 e poucos dias, antes da revelação da grande prova do amor de Deus, que é a anunciação da Páscoa do grande amor do Senhor. Eu acredito nisso, compartilho isso com a amada igreja e compartilho isso com você nesta noite. O segredo para uma vida abençoada é entregarmos para Deus com fidelidade, falamos na semana passada. Abraão, Gênesis 14:20, ao se deparar com o Senhor, entregou todos os dízimos a Melquisedeque, que representava o sacerdócio do grande Altíssimo. Uma vida mais que abençoada, nós aprendemos que muito mais do que entregar uma parte para Deus, nós precisamos continuar administrando com sabedoria aquilo que Ele colocou em nossas mãos. E isso também inclui os recursos financeiros. Isso inclui, para você que é jovem, está aqui, a sua juventude. Existem coisas que Deus reservou para você viver e fazer na juventude, que você precisa conhecer e reconhecer. Você não foi chamado para honrar, para ter uma vida mais que abençoada, para ser uma referência só depois que se tornar alguém mais influente. Você já pode ter influência para o reino de Deus a partir do momento que você decide por Cristo, independentemente da idade que você tenha. Então existem propósitos específicos para cada momento da vida. E uma vida mais que abençoada é responder à pergunta: o que eu estou fazendo no tempo ao qual eu estou vivendo, com a idade que tenho, para a glória de Deus? Como eu estou vivendo com tudo aquilo que Deus tem me dado? O segredo de uma vida mais que abençoada é administrar as coisas com sabedoria para a glória de Deus. Uma vida mais que abençoada, ela é sustentada em duas premissas importantes. A primeira é a fidelidade e a segunda é a sabedoria. A fidelidade, ela devolve para Deus. Ela tem o prazer de devolver porque reconhece que tudo é de Deus e nada do que ela devolva para Deus vai superar Deus em generosidade e em amor, porque não existe nada que Deus nos peça que Ele primeiro já não tenha providenciado tudo. Vou repetir para você: nós nunca daremos a Deus nada que o surpreenda, porque todas as coisas que devolvemos para Deus, Ele já nos deu primeiro. A única coisa onde podemos surpreender Deus é quando decidimos em obediência devolver para Ele a nossa fé, porque Ele nos dotou, nos criou com liberdade, e a partir do momento que eu escolho honrar a Deus,
reconhecendo que tudo que tenho, os meus dias, é dele e devem ser vividos para a glória dele, eu surpreendo ao Pai com o devolver da glória, da honra, do reconhecimento e do amor que ele devolveu para nós mesmos. Hoje, quando nós falamos sobre o tema mais do que um orçamento, nós trazemos à memória um princípio bíblico estabelecido na palavra de Deus, de que a administração e planejamento é um assunto bíblico, e o contrário também é verdadeiro. Desequilíbrio financeiro, emocional e físico, falta de planejamento traz consequências gravíssimas para o reino de Deus e para a vida das pessoas. Num exemplo de um personagem que tem a tipificação do Cristo no Antigo Testamento, nós vemos alguém que foi um bom administrador, um fiel administrador e teve um planejamento extraordinário. José também, mas José. Gênesis 39, versículo 4, é o versículo que está antes dessas duas frases que eu falei agora, filho. Gênesis 39, 4. A palavra de Deus nos lembra sobre José. Poderiam ser outras pessoas, poderia ter sido Moisés, poderia ter sido Josué, mas eu quero trazer a revelação de alguém que é a tipificação também de Cristo no Antigo Testamento, porque teve uma vida entregue, leal, fiel e pagou um preço para salvar a vida da humanidade quando estava passando por uma crise muito grande. Diz Gênesis 39, 4: José achou graça em seus olhos. De quem? Do seu senhor Potifar. José achou graça aos seus olhos e servia-o. E ele, Potifar, pôs José sobre a sua casa como administrador e entregou na sua mão tudo o que tinha. Ao trazer à memória a história de José, nós vemos que José foi alguém que foi fiel, um bom mordomo em todos os momentos da sua vida. Até no momento que ele não tinha sabedoria e maturidade para revelar os sonhos e projetos de Deus, ele foi fiel em apresentar os sonhos que Deus tinha colocado em seu coração, que ele se tornaria não só uma referência, mas a salvação para a sua família e também para o povo que padecia naquele momento de fome ao qual o povo estava vivendo naquele período dele. A vida mais que abençoada, ela passa por essa consciência, mas também pela encarnação dessa prestação de contas, de que um dia eu vou ter que prestar contas de tudo o que Deus confiou a minhas mãos. Dinheiro, família, recursos, oportunidades, tempo, não importa o que aconteça, um dia nós vamos prestar contas. Por quê? Porque nós sabemos e reconhecemos, porque a palavra de Deus nos revela, porque Jesus nos revelou que nós não somos donos de nada. Você e eu não somos dono, somos sim administradores para Deus. Salmo 24:1 diz que a boa mordomia é entender que você e eu precisamos cuidar de tudo o que Deus nos confiou. Tudo significa tudo. Este tempo e este dia que se chama hoje, Deus nos presenteou e como mordomos, nós precisamos ou deveríamos chegar no final deste dia e dizer: uau, Deus foi glorificado diante de todas as decisões que eu tomei neste dia, porque este dia também foi revelado para a glória de Deus, e eu vivi a minha vida neste dia para a glória de Deus, com todos os afazeres, com todas as alegrias, com toda a diversão, com todo o compromisso que eu tive que assumir. Deus foi glorificado e honrado em tudo. Salmo 24:1 diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Todos somos mordomos, independentemente de achar se temos capacidade ou não. Até uma criança, ela se torna um mordomo quando começa a ter capacidade e também ensino dos seus pais de entender que ela é responsável pelos brinquedos no seu quarto, que ela é responsável pelo cantinho onde ela dorme. Ali começa a cultura da boa administração e do planejamento. Ali começa o processo de ensino, que tudo aquilo que existe naquele ambiente é de responsabilidade da criança.
seus materiais pessoais, seus materiais de higiene. Então, uma criança também começa a aprender sobre mordomia, sobre administração, sobre o planejamento dos seus dias, do seu espaço, dos seus brinquedos, porque a boa mordomia traz alguns benefícios que nós vamos ver aí na frente. A grande questão não é duvidar se eu sou mordomo ou não. A grande questão e a pergunta a ser feita é: que tipo de mordomo eu estou sendo? Diante de tudo que Deus tem me confiado, a minha igreja, as oportunidades, um discipulador, uma discipuladora, um ministério, uma vida, uma oportunidade, que tipo de mordomo eu estou sendo? Estou sendo como José? Estou sendo como Jesus? Hoje o convite é para entendermos que podemos ser bons administradores, honrarmos ao Senhor, desfrutarmos de sua maravilhosa graça, independentemente das circunstâncias. José foi preso, foi vendido como escravo, foi injustiçado, passou perigo de vida. Mas se você não conhece a história de José, eu quero convidar você a conhecer. Ele teve a revelação de uma vida mais que abençoada, que moveu os céus que já conspiravam em seu favor, e ele teve bom êxito. Foi mais do que o ambiente apresentava em termos de oportunidades terrenas, e foi muito mais do que abençoado. Na prisão, no poço, sendo vendido como escravo e até quando foi esquecido pela sua família. José teve uma vida mais do que abençoada. Os céus conspiravam em seu favor e ele não perdeu nenhuma oportunidade para as pressões externas que eram feitas sobre ele. Tentação física, emocional e espiritual. Escassez físicas, emocionais e espirituais. Em cada momento da nossa vida, nós nos encontraremos com estes testes, que são alguns autorizados pelo Pai e outros que não passam de tentações do adversário das nossas almas. Mas em todos eles há algo em comum. Nós em Jesus recebemos o poder de sermos muito mais do que vencedores e muito mais do que abençoados, e quando isso acontece, há uma resposta automática dos céus em nosso favor. Você acredita nisso? Levante a mão. Você acredita que em Cristo Jesus, Deus não tem filhos prediletos, mesmo que você tenha sentido isso? Eu convido você a não viver por sentimentos, mas a viver pelo que a palavra de Deus diz que é a verdade em Jesus. Que Deus ele deseja te abençoar com todas as sortes de bênçãos espirituais reservadas em Cristo Jesus. Levante a sua mão. Eu acredito nisso, por isso eu prego e ministro sobre a sua vida. Porque eu vivo isso todos os dias. Isso não tem a ver com tudo dar certo. E o que é tudo dar certo? É você conceituar que as coisas que estão acontecendo na sua vida só são boas se acontecerem do jeito que você planejou e idealizou. Isso é uma meninice só. Isso é viver como um adolescente com corpo biológico e uma idade biológica de adulto. Achar que você é mais do que vencedor, muito bem sucedido, se as coisas que você não gostaria de passar, você não passasse por elas. A vida mais que abençoada e ser bem sucedido é que a minha fé não é abalada, a minha vida não é abalada pelos desafios que qualquer ser humano possa vir a enfrentar nessa terra. Eu não sou super-homem, eu não sou super-mulher. Eu só decidi não ser uma pessoa infantil na minha fé e na capacidade de crer em Deus e na revelação do seu profundo amor sobre a minha vida e sobre o mundo. Eu consigo discernir os tempos, eu consigo discernir a maldade, eu consigo discernir as seduções dessa terra para me afastar do foco e do propósito que é Jesus e a vida mais que abençoada que Ele tem para mim. Eu consigo discernir, e não só isso, eu tenho foco, eu tenho onde me refugiar, eu tenho onde aprender a ter vida e vida em abundância, e ela é em Jesus Cristo. Então hoje, quando nós falamos o tema mais do que orçamento, nós vamos ver através do ensino de Jesus que a vida mais que abençoada passa por algumas decisões importantes que precisamos continuar tomando. Para tanto, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Mateus 25, versículo 14 ao 30.
E você vai ter como base aí o capítulo 25, mas nós começaremos a ler a partir do versículo 14. Você vai ver que é Jesus que começa a conversar com os seus discípulos, com as pessoas que estavam ali ouvindo os seus ensinamentos e as suas orientações, e Jesus começa falando sobre a parábola das 10 virgens. Tudo isso para revelar como era o reino dos céus, ou o reino de Deus. Lá no capítulo 25, no versículo 1, Jesus diz assim, o reino dos céus será semelhante. Então o que nós vamos falar aqui tem a ver com o reino dos céus. Nunca se esqueça que existem dois reinos, o reino dos céus e o reino da terra. Onde está o seu coração e a sua mente? Onde você tem investido o seu orçamento, a sua administração? O que mais consome a sua vida e os seus dias? O reino desta terra ou o reino dos céus? Isso as pessoas que acessam a nossa igreja estudam na classe comprometidos, porque é um assunto que as pessoas parecem que se esqueceram. Elas se esqueceram que existe um reino terreno e existe um reino dos céus. E nós somos chamados para viver o reino dos céus e a cultura dos céus na terra. E o que Jesus fala na terra é que existe um princípio estabelecido nos céus. E agora ele começa a falar sobre o reino dos céus. Ele diz, o reino dos céus será. E aí eu quero que você pula lá para o versículo 14, palavras do Senhor Jesus que afirmam o seguinte: e também será o quê? O reino dos céus. E também será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. Pegou aí? O reino dos céus é como um senhor ou um homem que antes de sair de viagem confiou seus bens aos seus servos antes de sair de viagem. Sublinhe, confiou-lhes. Essa palavra é muito importante. Esse verbo é muito importante. Porque para vivermos um relacionamento de confiança precisamos ter intimidade. Precisamos conhecer aquele que nos chamou para uma nova vida. Precisamos ter devoção, precisamos acreditar, precisamos obedecer, porque fé é decidir acreditar, porque alguma coisa rege a sua vida e você acredita em alguma coisa. Alguma coisa influencia a sua vida. A grande questão é o que você vai escolher que te influencie na sua existência e nas suas escolhas. O que o Senhor começa a dizer e a fazer a comparação é isso, que no reino de Deus o parâmetro estabelecido é o parâmetro da confiança. Os bens mais preciosos que esse Senhor tinha, Ele confiou aos seus servos. Ele confiou aos seus servos. E o texto continua: chamou os seus servos, confiou-lhes os seus bens. E a um Ele deu 5 talentos, e a outro 2 talentos, e a outro 1 talento, e a cada um de acordo com a sua capacidade. Preste atenção que eu vou esmiuçar para você ir entendendo. Diz o texto que o reino de Deus, o reino dos céus, é semelhante a um homem que sai de viagem e confia os seus bens a alguns homens, a 3 homens, 5 a um, 2 a outro e 1 a outro. Neste momento o texto diz que ele entregou a cada um segundo a sua capacidade de administrar. Pois bem, um princípio importante para você entender: neste momento, no primeiro momento, quando o Senhor entrega esses talentos e confia esses talentos aos seus servos, eles tinham um nível de capacidade e competência para lidar com aqueles talentos. Todo mundo comigo? Levante a mão. Eu quero posicionar você no texto. Então, neste momento, é como se eu fizesse assim agora, pegasse aqui a administração desses equipamentos e falasse assim: Patrick, eu gostaria que você administrasse esses equipamentos. Só que o Patrick agora ele tem um nível de competência e capacidade. Então o Senhor, ao olhar para ele, diz: você vai administrar com a capacidade que você tem, mas a capacidade que você tem momentaneamente não é a única que pode ser vivida na administração desses bens. Você pode ir além. Você pode aprender, você pode se superar,
você pode unir pessoas, você pode ir além da capacidade que você tem agora. Todo mundo comigo? Levante a mão. Então, naquele momento, neste momento, você tem um nível de capacidade, onde Deus entregou algo para você, mas não é o fim, isso é o começo. Então diz que Ele deu a cada um segundo a sua capacidade. Deus, Ele não erra. Ele fez eu e você nascer na família em que nascemos, no ambiente em que nascemos, com um propósito muito específico. E não é um determinismo religioso ou teológico. Ele não só permitiu que você nascesse onde você nasceu, porque não confunda vontade permissiva de Deus com determinismo de Deus. Pessoas se uniram e tomaram decisões para que você nascesse onde você nasceu e você vivesse da maneira que você viveu. Então não confunda, Deus não me ama, a vontade dele foi que eu nascesse numa família conturbada que gerou um monte de problema para mim. Não. A vontade permissiva de Deus fez com que, com a proteção dele, você nascesse onde você nasceu. Mas a decisão que as pessoas que eram responsáveis pela sua formação contribuíram para a sua formação ou deformação no decorrer do seu crescimento físico, emocional e espiritual. Não delegue para Deus a culpa que pertence aos homens. Não delegue a incapacidade e competência que pertence aos homens para com Deus. Certa vez eu fui questionado, não só certa vez, sempre sou questionado, por muitas pessoas sobre como é que Deus pode ser amor se no Antigo Testamento Ele mandou matar um monte de gente. E naquele momento eu só pude responder aquilo que o Espírito revela. Eu falei, é porque você não conhece tão bem assim as Sagradas Escrituras. Talvez você repita aquilo que os outros repetem. Nas faculdades, nas universidades, só contam uma história do cristianismo, que é o tempo do caça às bruxas, o tempo de trevas, e você não conhece toda a história do cristianismo, e consequentemente você não conhece, que se você for estudar a história, você vai ver lá no Antigo Testamento, que aquelas pessoas que Deus autorizou que fossem mortas, elas eram opressoras, destrutivas, perversas e maldosas, e ameaçavam o povo mais pobre e injustiçado na face da terra, que eram os menos favorecidos belicamente, de exército e montados em características de nação. Nós não pregamos que Deus é o Deus que protege o órfão, a viúva, os injustiçados, os marginalizados, quer dizer, aqueles que vivem à margem. É só você ler a Bíblia direitinho, estudar, que você vai ver que está lá. Deus, ele se levanta em proteção aos opressores. E como é que você para um sanguinário? Você está dentro da sua casa, é o mordomo da sua casa. Alguém invade a sua casa e você tem 2 filhas e 2 filhos e começa matando o teu filho, que é o mais novo, e o que você espera, é o que vai acontecer, é mais grave, que ele no mínimo vai estuprar ou matar as suas filhas. O que você vai fazer? Você vai ficar de braço cruzado? Você acha que Deus vai estar na morte dos seus filhos? Por favor, não vamos ser mais bobos de não saber discernir como é que Deus para um sanguinário na face da terra, para que ele não cause mais desgraça sobre a vida daqueles. O Senhor é a favor. Não, o Senhor não é a favor. Mas diante da maldade, do afastamento, da perversidade, ele sempre vai se posicionar do lado de quem? Dos injustiçados e da vítima. Ele nunca vai se posicionar do lado do opressor. Isso é tão básico numa teologia bíblica. Nós só precisamos ter um coração ensinável a aprender e ter coragem de se expor nos meios acadêmicos e das pessoas que pensam diferente, com amor e respeito. A boa mordomia passa por esse entendimento, ok? Então vamos voltar para o texto. Deus entregou a cada um de nós, segundo a nossa capacidade momentânea de administrar. Em seguida, ele parte de viagem. Versículo 16. O que havia recebido 5 talentos... saiu imediatamente, Subilim saiu imediatamente, aplicou e ganhou mais 5. Aplicou e ganhou mais 5. Preste atenção nisso. Ganhar mais, respeitando princípios e valores e tendo o coração generoso, não é pecado. Não é pecado você enriquecer pelos motivos certos e pela maneira correta. Pare de ficar achando
que todo irmão da tua igreja, que todo empresário, que toda pessoa que é rica, ela conseguiu riqueza de maneira desonesta. Para com esse pensamento miserável, invejoso. Conheça a história das pessoas. Você vai encontrar muita gente que trabalhou duro, administrou bem, foi generoso e generosa e conseguiu construir um patrimônio de maneira honesta e está fazendo muito bem para a humanidade, aplicando e administrando os recursos de maneira saudável, ok? Para com esse contexto, porque o próprio Jesus, ele teve a provisão através do seu ministério de pessoas da casa dos governadores e das autoridades da época que tinham muita influência e muitos recursos, e por isso ele pôde continuar o seu ministério de implantação do reino de Deus na terra e também saciar a dor de muitas pessoas. Respeitando os princípios, observando os valores do Pai, não é pecado enriquecer pelo motivo certo e pelo propósito correto. Pecado é a ganância, é viver do dinheiro para o dinheiro e somente para o dinheiro, colocando ele acima de todas as coisas. Esse mordomo saiu e já aplicou tudo. E ganhou mais 5 talentos, versículo 17. Também o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2, multiplicou o talento que tinha. Mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou o buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Olha aqui outra coisa importante para entendermos nesse texto. A Bíblia diz que o primeiro, ele teve no relacionamento de confiança a iniciativa não só de administrar os 5 talentos que ele tinha recebido. Lembra que eu falei que naquele momento em que lhe foi entregue os talentos, ele tinha uma capacidade para administrar 5? Só que agora diz o texto que de maneira proativa e responsável, honrando a confiança que lhe foi atribuída, o que esse mordomo fez? Ele descobriu uma capacidade que não estava, talvez, naquele momento clara para ele. E o que o seu senhor não pediu, porque o texto não diz que ele pediu, mas ele multiplicou os 5 talentos que ele recebeu. A intenção do coração dele, o desejo de honrar o que tinha recebido do Senhor, fez com que ele fizesse um orçamento e uma administração ao ponto de tratar o recurso do seu Senhor como se dele fosse. E todo mundo tem no fundo o desejo de multiplicar os recursos que estão em suas mãos. E esse homem o faz para o seu Senhor. E talvez naquele momento, aquela pouca habilidade que ele achava que teria, surpreendentemente superada por uma nova capacidade de multiplicar para o seu Senhor. Porque o texto não diz que o Senhor mandou ele multiplicar. O texto diz que o Senhor confiou a eles esse talento. E ele multiplicou. Diz o texto que o que recebeu 2 talentos fez a mesma coisa. Mas o texto também diz que o que recebeu 1, cavou e escondeu o seu talento. Preste atenção numa coisa. Esse último que recebeu 1 talento, e o texto diz que Deus deu a cada um o talento ou a responsabilidade a partir da competência que tinha, ele negligencia até a competência que ele tinha. Ele cava um buraco e esconde, diferentemente do que os outros 2 fizeram. A diferença está muito clara aí no texto. Ele não guardou o dinheiro para o seu senhor, mas ele escondeu. Sabe qual é a diferença entre guardar e esconder? É porque quem guarda para o seu senhor sabe que a qualquer momento o seu senhor pode pedir que seja colocado à disposição aquilo que foi guardado. Está na porta para ser utilizado. Está disponível para ser utilizado a qualquer momento. Ele poderia até ter guardado, mas o texto diz que o que recebeu 1 talento ele não guardou, ele escondeu. E é muito diferente guardar de esconder, porque diferentemente do que guardou, o que esconde, ele é a princípio motivado por um sentimento e por um espírito chamado medo. Medo. O que diferenciou esses administradores neste momento foi o medo. O último teve medo, por quê? Porque ele não conhecia o seu senhor. O texto continua: mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles.
Subilim acertou contas com eles. O Senhor Jesus vai voltar. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser agora, pode ser daqui a 2 minutos. Ele vai voltar e Ele vai nos pedir a prestação de contas da maneira como vivemos nossa adolescência, nossa juventude. Ele não é um Deus perverso, mas Ele é um Deus que, à medida que Ele revela a sua verdade, cada um vai ser julgado a partir da verdade que recebeu, a partir do que lhe foi dado. Jesus deixou isso claro. Cuidado, não desejem mais do que lhes foi confiado, porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. A quem muito foi dado, muito será cobrado. E esse Senhor volta, e ao voltar nesse tempo, Ele começa a pedir contas. Depois de voltar, versículo 20, o que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5 e disse: olha aqui, o Senhor me confiou 5 talentos, veja, eu fiz mais do que o Senhor me pediu, ganhei mais 5. Perceba que ele diz: o Senhor me confiou. Sublinha aí, confiou. Aquele servo, ele entendeu que da parte do Senhor, o que esse Senhor fez, não foi lhe dar muito trabalho, não foi jogar um peso sobre as suas vidas. Ele entendeu que o relacionamento ali foi pautado na confiança. Ele honra a confiança depositada nele. E ele diz: o Senhor me confiou 5. O que o Senhor fez comigo é um privilégio para mim. Como isso é discernido na mente do verdadeiro mordomo e mordoma do Senhor? O que o Senhor me deu foi com a intenção de selar o relacionamento íntimo que nós temos, porque o meu filho é do Senhor, mas o Senhor me fez engravidar com a minha esposa dele, e o Senhor me confiou o cuidado da vida do meu filho, da minha filha. O Senhor me confiou cuidar da minha esposa. O Senhor me confiou cuidar dessa igreja. O Senhor me confiou cuidar de novos pastores e prepará-los. O Senhor me confiou cuidar desse bairro, dessa cidade, de uma parte dessa Baixada Fluminense. Isso não é um peso para mim. O Senhor me confiou. Percebe a diferença? Não é árduo, não é pesado. E por não ser árduo, não ser pesado, por ter um conceito verdadeiro do que é a boa mordomia em Deus, porque no orçamento da minha vida está a confiança a partir de um relacionamento amoroso que eu tenho com Deus, eu presto contas para Ele de maneira amorosa, dizendo: o Senhor me deu 5, eu estou devolvendo mais 5, porque o Senhor confiou em mim. E ter a sua confiança diante de tudo que o Senhor me deu é um privilégio extraordinário. O Senhor me confiou tempo, saúde, um pouco mais de vida, uma família, um pai, uma mãe, um amigo, uma vizinhança, e tudo isso o Senhor me confiou com a expectativa não declarada de maneira direta, de que eu pudesse honrar isso, que eu pudesse valorizar isso em todos os momentos, e pudesse compartilhar, multiplicando aquilo que o Senhor me deu. É isso que aquele que recebeu 5 talentos e 2 fizeram. Eles entenderam como um relacionamento de confiança, um privilégio participar da multiplicação de maneira responsável, consciente daquilo que Deus colocou em suas mãos. Versículo 21, o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito, venha e participe da alegria do seu Senhor. Não basta ser bom, tem que ser fiel em todas as áreas da nossa vida. O Senhor nos chama não para sermos só bons. Bons é um conceito muito legal, mas se existe um conceito mais legal do que o bom, é ser encontrado fiel pelo Senhor. E não há nada que possamos fazer para surpreender ao Senhor ou achar que podemos surpreendê-lo, a não ser com o desejo do nosso coração de amá-lo e honrá-lo de verdade. Porque o que chama a atenção de Deus para sermos chamados de servos bons e fiéis não é a quantidade que podemos produzir, mas é como interpretamos quem Ele é, como Ele nos entregou as coisas e como precisamos ter a disponibilidade de tentar agradá-lo, tratando com excelência, amor, responsabilidade aquilo que Ele nos confiou. Percebe que a motivação é algo muito importante. Deus não precisaria da multiplicação daquilo que multiplicamos, mas Ele se alegra demais em ver
que nós agimos com responsabilidade, com amor, com generosidade, diante de tudo aquilo que Ele colocou em nossas mãos. Veio também o que tinha recebido 2 talentos, versículo 22. E o Senhor me confiou 2 talentos, veja, eu também ganhei mais 2. E o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, versículo 24, vem o que tinha recebido 1 talento, e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo. Eu sabia que o Senhor é um homem severo. Percebe a interpretação do outro? O primeiro interpreta como um Deus que confia. O segundo, como um Deus que confia. O terceiro, a orfandade gritando em seu coração e em sua mente: eu sei que o Senhor é um Deus severo. Que tristeza para esse tipo de mordomo que não reconheceu a grandiosidade da confiança revelada pelo seu Senhor em colocar em suas mãos para que Ele administrasse da melhor maneira possível tudo o que recebeu. Ele olha para Deus como severo, e tudo que Ele traz é um peso. A lei de Deus é um peso, a palavra de Deus é um peso, a vida comunitária é um peso, os desafios do reino são peso. Não é visto como uma oportunidade, como um privilégio, fazer parte de tudo aquilo que Deus poderia fazer sem mim no mundo, mas contar comigo para continuar fazendo em mim, através de mim no mundo. É uma visão completamente diferente da administração do relacionamento com Deus. Esse servo, ele revela que ele não conhecia o Senhor. Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso, eu tive medo. Sublinha aí medo. Tive medo. Quando a gente tem medo, os pensamentos de Deus sobre nós, sobre os momentos que passamos, nós não conseguimos perceber a presença dEle, a confiança dEle, a superação que podemos ter pelo poder gracioso da presença de Jesus em nós, porque o nosso conceito é equivocado em relação a Deus. O nosso conceito e a nossa fé é equivocada. O Senhor nos convida hoje para ir para um outro nível de relacionamento como mordomos, como administradores, como pessoas que foram chamadas para conhecer e reconhecer o Senhor. E domingo passado você aprendeu a diferença entre conhecer e reconhecer. A primeira é só conceitual e cognitiva, conhecer. Reconhecer é, a partir do momento que eu sei quem Ele é, eu me submeto em amor, eu me submeto com coragem, eu confio plenamente, porque reconhecer tem a ver com se render. Por isso, continua ele: tive medo, Senhor, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. É como se aquele servo estivesse falando assim: olha só, eu não lhe devo nada, você me deu 1, eu te devolvo 1, ok? Porque eu conheço o Senhor é severo, o Senhor colhe onde não plantou, o Senhor... Vamos ver qual foi a resposta de Jesus para esse homem? Olha o que Jesus responde para ele, versículo 26. Diante de todas as desculpas dele, diante de todos os argumentos, diante de toda a capacidade humana dele falar que conhecia o seu Senhor, olha como o Senhor revela que esse servo não conhecia-o de verdade. Versículo 26. O Senhor respondeu ao servo: servo mau e negligente. Servo mau e negligente. Essa palavra é dura, mas é servo mau e negligente. Aí Jesus faz uma pergunta depois dessa afirmativa: você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então, se eu realmente fosse conhecido por você, você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Sabe o que Jesus respondeu para aquele servo naquele momento? Por favor, você não me conhece, e aprenda e tenha humildade de saber que você não me conhece. Você não entendeu nada do que eu fiz por você e o que eu coloquei em suas mãos.
Você não entendeu nada da motivação. Você é um servo mau, e não só é mau, você é negligente. Sabe o que significa negligência? Negligência é a falta de tratamento ou não tratamento que deveria ser dado, tanto ao Senhor quanto àquilo que lhe foi confiado. Tem a ver com descuidado, desleixo. Tem a ver com que ele não tratou da maneira que deveria ou poderia. Porque o Senhor nunca mandou ele guardar, nunca mandou ele enterrar nada. No mínimo que ele guardasse, mas ele enterrou. Enterrar significa, eu não tenho parte com isso, isso não me pertence, não tem nada a ver comigo. É como algumas pessoas interpretam o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, quando respondem assim: não faz sentido para mim, eu não pedi Jesus para morrer na cruz por mim. É isso, está lá, tem nada a ver comigo. Eu não pedi para ele morrer por mim, mas quando você está morrendo, a primeira palavra que você diz é: ai meu Deus. Não pediu para ele morrer por mim, mas no primeiro momento agudo é: ai meu Deus, ai meu Deus. Eu fico vendo às vezes alguns programas de repórter na televisão, aí eu fico vendo alguns canais que são declaradamente pessoas militantes contra o evangelho e tudo. De repente o repórter não segura e fala assim: ah meu Deus, ai que bom, graças a Deus, porque toda língua de maneira consciente ou inconsciente vai declarar que Jesus Cristo e o Senhor é o Senhor, que diante das coisas impossíveis é a Ele mesmo que nós recorremos. Mas não precisa ser assim. Naquele momento Jesus descaracteriza toda a desculpa daquele servo, e ele diz: você é mau e negligente. Se você me conhecesse de verdade, você tinha aperfeiçoado a sua existência, os seus dons, os seus talentos. Lembra quando eu perguntei a você se você estava disposto, porque você acredita que Deus deseja dar uma vida mais do que abençoada a você? Você levantou a sua mão, ou pelo menos alguns levantaram as mãos, interagindo comigo. A segunda pergunta que eu faço para você hoje é: você de verdade deseja receber as bênçãos que estão reservadas em Cristo Jesus para você? Levante a sua mão. Agora eu vou fazer uma terceira pergunta para você. Você está disposto a passar pelos processos que Deus estabelecer? Porque mais do que saber que Deus me ama, que Ele realmente deseja me abençoar, que Ele é um bom Pai, que Jesus é meu Salvador, é eu aprender que os processos estabelecidos por Ele não podem ser substituídos pelo que eu sinto, pelo que eu acho ou pelo que eu penso. Porque os processos são dEle, os princípios e valores são dEle. E para que eu viva uma vida mais do que abençoada, que eu viva aquilo que Ele tem como a pessoa, como recurso para me presentear, precisa passar pelos processos que Ele estabeleceu. Uma vez eu fui questionado por alguém que falou assim: engraçado, tem que fazer um monte de coisa para ser um líder na igreja, vocês são preconceituosos, vocês são excludentes. E essa pessoa era de uma religião afro. Eu perguntei para ela assim: como é que alguém alcança a liderança lá no terreiro da sua religião afro? Ela não tem que passar por processo nenhum. Ah, então a gente precisa aprender a ser mais inteligente para as coisas certas. Que é de você que critica o projeto e o processo dos outros, mas os seus são os melhores. A pessoa não tem que fazer uma declaração de fé, a pessoa não tem que ficar alguns dias de internato lá no ambiente religioso, ela não tem que fazer algumas práticas religiosas e alguns rituais, se ela não fizer, não raspar a cabeça, não colocar a roupa, não colocar toda sexta-feira a roupa na cor que deve, se não colocar o negócio no braço, ela não vai ser aceita naquela comunidade, ou não vai ascender a liderança daquela comunidade. Por que você coloca em xeque, usando como preconceito 2 pesos e 2 medidas conosco? Aí você sabe que quando você tem um argumento em amor, eu não falei assim energicamente como eu estou falando com você. Você sabe que o assunto acaba, né? Então vamos falar de futebol? Vamos falar de futebol. Porque a boa mordomia, ela passa pelo campo até das ideias. A boa mordomia passa por não ser confundido pelas falácias de Satanás, trazendo argumentos falidos, querendo com sofismas e filosofias humanas descaracterizar a bondosa vontade de Deus na terra. Quer dizer que os processos de Deus não são bons?
é em Jesus, então você está disposto a passar pelos processos que Deus estabeleceu? Ou a gente quer ir logo para os trâmites da colheita? É preciso semear. O versículo 28 diz, palavras do Senhor: tirem um talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem mais será dado e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que lhe tem será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde há choro e ranger de dentes. Viver com o orçamento, onde Deus é Senhor das nossas vidas, nos liberta de todos esses erros aqui compartilhados nessa noite. Você tem um orçamento diário? E aí agora eu entro especificamente nos recursos, no dinheiro, porque eu não quero ser estraga prazer com você, mas quando Jesus usa essa parábola aqui, ele está falando de dinheiro. Talento não é dom. Eu que incluí isso aqui nesse nosso bate-papo. A palavra talento aqui é dinheiro. Um talento representava, em média, 32 a 33 quilos de prata ou ouro. Um recebeu 5, um recebeu 2, e um denário era um dia de trabalho de um funcionário. E um talento era 10.000 denários. Se você é bom de matemática, faz aí, porque eu já me perdi. Eu sei que era dinheiro para danar. O Senhor confiou algo que era muito valorizado diante da mão dos homens, do reconhecimento dos homens. E quando ele diz, se você for fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, ele está dizendo, se você aprender a administrar bem as coisas que eu estou colocando em suas mãos agora, você vai ser capaz de receber as coisas extraordinárias que eu tenho para revelar para você. É o que ele falou para Nicodemos. Nicodemos falando, Senhor, como é que eu posso nascer de novo? Eu posso entrar na barriga da minha mãe e nascer novamente? Senhor, eu posso, depois de grande, entrar na barriga da minha mãe? Jesus fala, cara, você é mestre em Israel, não sabe de coisas básicas, se eu revelar para você, as profundas você não vai saber. Quem não nascer da água e do Espírito não vai acreditar nas verdades espirituais, não vai ver o reino de Deus e não vai entrar no reino dos céus. Por isso o convite do Senhor é fazer com que o reino dos céus entre em nossa vida, porque só assim nós teremos um orçamento abençoado e teremos um orçamento abençoador. Você tem um orçamento? Onde está Deus e as prioridades dele no seu orçamento? Está pagando muita coisa que não deveria ter comprado. Está descontando no desequilíbrio espiritual e emocional nos seus gastos. Está achando que a sua vida vai melhorar quando você ganhar mais, né, mocinha, né, rapaz? O problema não está com a quantidade. Diz o texto, servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco, eu te colocarei sobre o muito. O que Jesus estava alertando ali? Estava nos alertando mais uma vez que a boa administração e mordomia não passa pelo conceito que eu tenho, se o que Deus colocou à minha disposição é muito ou é pouco, mas passa pela maneira que eu trato aquilo que eu reconheço ter vindo da parte dele. Pessoas podem ser fiéis no pouco ao Senhor, multiplicar para a glória dele, e pessoas podem ter muito e não desfrutar da alegria do seu Senhor. Perceba que aqui nessa parábola, o Senhor não só diz, servo bom e fiel, ele diz, entra no gozo do teu Senhor, porque os bens que você multiplica nem sempre vão gerar em você o gozo pleno e celeste que só o Senhor pode produzir, porque você vive à mercê desse problema. Tem muito, tem problema, tem escassez, tem problema, então o problema não está no que você tem, no que você não tem. Você lembra quando você sonhou em passar naquele concurso público? E você falou com Deus, se eu passar nesse concurso é tudo que eu mais quero. Hoje você negligencia, fala mal, trata mal, desonra isso. Lembra daquele emprego que você tanto desejou? Agora minha vida vai mudar. Você botou no orçamento, eu vou ser fiel ao Senhor e tudo. Agora você fala mal, não quer voltar a trabalhar, fica querendo ficar em casa recebendo de maneira injusta e não quer voltar para a sala de aula e dar aula para os alunos. Pastor, mas eu não quero voltar para a sala de aula que eu preciso ser vacinado primeiro. Ok, beleza. Mas você já teve Covid? Você é do grupo de risco? Você está indo no supermercado?
Às vezes as nossas justiças se apresentam como injustiças e incoerências diante do reino de Deus. E isso é lindo, sabe por quê? Porque Jesus nos liberta de nós mesmos. Tirando aqueles que são do grupo de risco, os idosos, a péssima administração do governo, porque poderia ser muito mais aperfeiçoado, e quando eu digo governo eu falo municipal, estadual e federal. Não estou aqui para passar pano na cabecinha de ninguém, mas também tem muitas ações boas que não dependiam deles. E agora eu sou alienado em achar que em tudo eles foram maus administradores. Vamos ser verdadeiros, gente. Jesus nos chamou para a verdade. A verdade é, fez certo, aplauda, fez errado, cobre de maneira correta. Por que na hora de cobrar vai com peso, na hora de elogiar não elogia? Você é o povo da verdade, eu e você somos o povo de Deus. No nosso orçamento, Deus precisa ser honrado em tudo. Então você tem um orçamento? Para que serve seu orçamento? Será que seu orçamento está tendo um fim em si mesmo? Deus quer que você tenha um orçamento para cumprir os propósitos dele de vida. Guarde aí em seu coração. Eu vou te dar 3 orientações que eu acredito serem verdadeiras no que diz respeito aos recursos e ao nosso orçamento. Primeiro, você pergunta, para que serve o meu dinheiro e o meu orçamento? Pergunta para Deus. Conheça a palavra dele que você vai ter a resposta. Mas eu vou adiantar algumas coisas para você que eu acho serem verdadeiros. Você não precisa acreditar em mim. Você pode duvidar e ir para as Sagradas Escrituras e ver se eu estou falando a verdade. Primeiro, o meu orçamento, os recursos que Deus colocou em minhas mãos, primeiro de tudo, é para ser colocado a serviço da glória dele. Devolver dízimo não é mais do que obrigação para um cristão. E eu já falei isso na semana passada. Mas muito mais do que isso é me envolver de maneira direta com a ação de Deus no mundo, através da sua igreja, através dos ministérios, através das coisas que Ele está fazendo no mundo. Em São José dos Campos nós temos um exemplo lindo. Lá existe um hospital do câncer que trata de crianças chamado CAG ou CAC. Esse hospital estava fechando na cidade de São José porque não recebia ajudas de governo. Eram atendidas centenas de crianças com câncer. Pastor Carlito toma conhecimento que esse hospital estava fechando. Ele mobiliza os empresários da igreja dele para que no seu orçamento dos empresários da igreja tivesse mais do que somente provisão, desperdício e conquistas nessa terra, mas que pudessem fazer algo que revelasse o amor e o reino dos céus. Ele faz uma reunião e essa reunião hoje é reconhecida como marketplace para empresários, microempreendedores e empreendedores em São José dos Campos e também as pessoas que fazem parte da igreja. E ele lançou um desafio para aquela igreja, exatamente como eu fiz agora com a Luíse. Vocês que gostariam de fazer parte da agenda de Deus, que pudessem colocar o orçamento à disposição de Deus, para contribuir com uma parte daquilo que vocês têm, para que aquele hospital não feche, vamos nos unir aqui nessa noite. E sabe o que aconteceu? Esse hospital está aberto até hoje, patrocinado pelo reino de Deus na terra. Seu orçamento faz o quê? Só paga suas contas? É muita mesquinharia e muita miserabilidade. O povo mais generoso da face da terra deveria ser o povo de Deus, porque ele já recebeu tudo da parte do Senhor, independentemente da quantidade que tem. Será que o seu orçamento não está sendo e tendo somente um fim em si mesmo? Deus quer que você tenha um orçamento para cumprir o propósito dele. Então, primeiro é a glória de Deus. Segundo, o dinheiro que Deus me confiou e o meu planejamento é para a minha alegria, para as minhas necessidades, para os meus sonhos e projetos. Deus, ele não se importa em abençoar o seu povo, desde que o dinheiro e o planejamento não o inclua em último lugar, ou, em alguns casos, nem o inclua com a desculpa de que não tem. Você não dá porque você não tem, não. Você não tem porque você não é leal e não é mordomo. E você não tem mais porque talvez não seja uma pessoa ainda confiável com tudo aquilo que Deus colocou em suas mãos. Porque as pessoas não confiáveis são aquelas que só gastam para o seu próprio prazer, só investem para o seu próprio prazer, não glorificam a Deus através da sua vida, através dos seus recursos e através do seu testemunho. E o problema não está com Deus, não. O problema está em ajustarmos o nosso orçamento. O orçamento não tem um fim em si mesmo e não é apenas uma lista com dados ou uma ferramenta para que você pague as suas contas.
mas o orçamento é para revelar e também para atrair uma vida mais do que abençoada. Então olha um benefício que o orçamento traz para a gente. Primeiro, o orçamento ajuda a sermos honrados e não humilhados. O orçamento ajuda a termos credibilidade, a sermos honrados e não humilhados. Você já viu a pessoa que vive com dificuldade financeira? Devendo a todo mundo, pula a calçada, esconde as correspondências brancas que vêm de cobrança, os e-mails. É muito ruim isso. Um planejamento sério, colocando Deus em primeiro lugar e a sabedoria que Ele nos deu, porque Ele também quer o nosso prazer nisso, nos liberta da desonra e da humilhação. Olha o que Jesus ensina sobre planejamento e administração em Lucas 14, 28, 30. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço? Sublinha isso é planejamento, isso é orçamento divino, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo: esse homem ou essa mulher ou esse jovem começou a construir e não foi capaz de terminar a sua construção. Um orçamento nos liberta dessa humilhação. Quantos negócios você já teve? Quantos deles não deram certo? Porque talvez você não tenha procurado sabedoria, conselho para isso. Você viu na parábola dos talentos que o que o Senhor Jesus responde para aquele servo mau e negligente era: tive medo e escondi. Jesus responde assim: se você teve medo e não tinha capacidade de administrar, por que você não procurou pessoas para te ajudarem? Por que você não procurou banqueiros? Você não está disposto a receber, através dos processos que Deus vai estabelecer, a bênção de uma vida mais que abençoada? O órfão vive assim: eu vou construir sozinho sem precisar de ninguém. No reino dos céus é assim: chama os banqueiros. O banqueiro representa um discipulador, uma discipuladora, um irmão, um pai, uma mãe que tem sabedoria nisso, um Sebrae, um Senac, alguém que tem um conhecimento para me ajudar nas minhas finanças, um irmão que tem sabedoria nessa administração financeira, que tem um testemunho para contar, que nunca viveu enraizado, preso, amando ao dinheiro. Essa pessoa é o banqueiro da parábola. É a mentoria que acontece e a desculpa que não pode mais ocorrer. Eu tive medo e escondi. O que significa isso? Eu me arrebento financeiramente porque eu não tenho a humildade de reconhecer que isso é um assunto espiritual e eu preciso aprender com alguém mais maduro do que eu. Graças a Deus, na nossa igreja, nós temos a meta do discipulado como princípio estabelecido por Jesus e o processo estabelecido por Jesus. Porque não basta ser bom, tem que ser fiel. E no compartilhamento uns com os outros, na experiência, o Senhor vai nos acrescentando de sabedoria dos céus, para sermos melhores administradores do que Ele nos deu. Aleluia por isso. Não existe desculpa no reino. No reino não se cresce sozinho. Jesus revelou isso nessa parábola dizendo: por que você não chamou pessoas para te ajudar a vencer a sua incapacidade de lidar com a família, de lidar com a fé, de lidar com o casamento, de lidar com o desequilíbrio emocional, de lidar com as doenças da alma e do espírito, de lidar com a incredulidade, de lidar com o temperamento destrutivo, de lidar com a compulsão sexual? Por que você não chamou alguém, um especialista, alguém mais íntimo de Deus para te ajudar? Não tem perdão, você é mau e negligente. O que é o negligente? Não reconheceu que Deus colocou pessoas do seu lado para te levar à vida mais que abençoada. Por causa da prepotência, da orfandade, do egoísmo, de achar que você vai reinventar a roda, de que você não precisa de ninguém, porque a orfandade fez com que você trabalhasse cedo, saísse de casa cedo, não dependesse de ninguém, você não reconhece isso. Mas depois que dá ruim problema, você recorre exatamente para essas pessoas. Não estou jogando na cara, tá? Estou lembrando você de que não precisa ser assim, você não foi criado para isso. Um orçamento nos honra e nos liberta da humilhação. Um orçamento economiza e não desperdiça. Olha Mateus 15, 37. Senhor Jesus diz que na multiplicação dos pães, o que sobrou guarda-se. Foi guardado. Todos comeram até se fartar, juntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Mateus 15, 37. O texto relata o momento da multiplicação dos pães. O que sobrou não se joga fora. Tem que ter o dia do restondonte.
tem que ter o dia do guardar um pouquinho de cada vez. Num bom orçamento, separe entre 10%, 5% daquilo que você ganha. Coloca lá no banco, coloca na poupança. A sua vida não vai mudar pela quantidade de recursos que você possuir. Porque no reino de Deus o problema não é aquilo que eu possuo, é aquilo que me possui. A má administração está, a compulsão me possui, o medo me possui. Na parábola o medo era algo característico que levava à negligência e à maldade. Nada além de Deus pode me possuir. As palavras do Senhor são libertadoras. Jesus sempre vai nos elevar a um novo nível estabelecido e conquistado por Ele. Então diga não a tudo aquilo que te rebaixa ao nível que Jesus não conquistou para você. Nos orçamentos financeiros também são assim. Não desperdice mais nada. Lá em casa eu falei pela manhã, dei o exemplo, quem esteve aqui, que um dos momentos que a gente come melhor é o momento que nós vamos no congelador e está o restinho de cada coisa que foi guardado, porque nada se desperdiça lá em casa. O pão que estava duro, ele recebe uma manteiguinha, um queijinho e vai para o forno. Ô, coisa boa! Como um bom filho de mineiro, nada como um queijinho derretido em cima de um pão dormido do outro dia da padaria. E os filhos vão nessa praia também. Nada é desperdiçado. Começa a separar 3%, se você não pode 5% hoje, ou 10% do salário que você recebe. Mas comece a poupar um pouco do que você tem. Mas não se esqueça que poupar é a primeira fase para a libertação. O que Deus deseja de você é a multiplicação. Vamos chegar lá, tá bom? Terceiro, o orçamento ajuda a ser sábio e prudente. Um orçamento nos mostra de verdade onde está a imprudência, onde está o erro, onde está o equívoco. Você tem hábito de anotar todos os gastos pequenos que você faz? São eles que consomem o teu dia a dia, os teus recursos. Quando você soma todos eles, eles dão mais do que aquilo que você deveria ter entregue com generosidade ao Senhor. Deuteronômio 22:8 diz: quando algum de vocês construir uma casa, faça um parapeito em torno do terraço, para que não traga sobre a sua casa a culpa pelo derramamento de sangue inocente, caso alguém caia do terraço. O orçamento nos leva à prudência. Quem está lendo a palavra de Deus já chegou aí em Josué, nós passamos por Deuteronômio, e lá você vê as orientações de Deus para um planejamento e um orçamento antes do povo entrar na terra prometida. E até nisso Deus se revelou ao povo: ó, Moisés, diga ao povo também, Josué, que quando eles construírem uma casa, eles devem se preocupar em administrar a segurança, fazer um parapeito ao redor do terraço para que nenhuma pessoa caia de lá e um sangue inocente traga mal-estar para vocês. A palavra de Deus nos garante segurança de todos os lados. A administração e o amor de Deus nos leva a ter cuidado nos mínimos detalhes. O orçamento e planejamento evitam problemas judiciais. Olha aí Provérbios 22:26. Não estejas entre os que se comprometem, que ficam por fiadores de dívidas. Não se comprometem. Pessoas que compram além do que podem pagar, ficam projetando compras acima do que podem comprar. O organizado conclui: não deixarei projetos pela metade, deixando riscos e desperdícios. Talvez a coisa mais espiritual e bíblica que um irmão possa dizer para o outro é: faça um planejamento e um orçamento antes de começar. Não vá na empolgação, não vá no corre-corre, não vá no fruto do que você presenciou naquele momento só. Nunca espere que Deus derrame mais recursos sobre a sua vida se você está administrando mal o que Ele lhe entregou hoje. Cuide bem, cuide de novo, cuide para o dono e não para você, porque você não é o proprietário de nada, você só é o administrador. Robert Maurice, no livro que nós estamos utilizando como base para essa campanha, para essa série de mensagens, e você pode adquirir lá atrás, Uma Vida Mais Que Abençoada, ele tem essa frase: a abundância pode ser um teste de caráter mais duro do que a pobreza. Uau! Vou repetir para você: a abundância pode ser um teste de caráter muito mais importante do que a pobreza e a escassez, porque é quando temos mais do que o necessário
é que a nossa boa mordomia é testada se nós desperdiçamos ou se nós não administramos para a glória de Deus. Deus nos convida e nos chama para vivermos um novo projeto administrativo, financeiro e abençoado em nossas vidas. Então vou compartilhar com você aqui rápido os princípios para você anotar aí. Pegue papel e caneta ou tire foto, para que você tenha mais que um orçamento em sua mão. Primeiro, celebre sempre o que Deus já lhe confiou hoje. Celebre sempre o que Deus já lhe confiou hoje. Não é amanhã que você tem que agradecer. A sua alegria não tem que estar limitada àquilo que você vai receber. A sua alegria tem que estar presente com aquilo que você já tem hoje. Versículo 14 e 15 diz: e também será o reino de Deus como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos, confiou-lhe os seus bens, e a um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, e a cada um de acordo com a sua capacidade, e em seguida partiu de viagem. Cada um recebeu na proporção que tem a capacidade de prestar contas. Deus não comete erros. Deus lhe deu a cada um segundo a sua capacidade. Só que perceba que é a capacidade momentânea. O seu coração vai revelar se a sua capacidade é ampliada para ter mais. É com o que você tem agora, se você está se alegrando. Eu estava conversando com alguns jovens aqui da igreja e alguns familiares, que eles estavam querendo fazer comparação como era na nossa época com a de hoje. Eu falo, cara, não faça comparação. Nós somos ricos. Eu falo para os meus filhos que eles são milionários. Nosso desejo na nossa época era ter um banheiro com azulejo. Era ter um vaso com tampa para não sentar naquela desgraça fria. Era ter um chuveiro quente, não aquele cano esticado caindo água gelada. Era ter uma parede com vasculhante fechado para não ter a perereca lá. Eu até conversava, dava nome a algumas pererecas. Minha mãe que odiava elas. Aí quando eles me ouviram arregalar o olho, eu falei, cara, não tenta comparar. Vocês não sabem o que é isso. Vocês não sabem o que era poder ter um videogame ou um telefone, era só rico. Vocês não sabem o que era sobre a mesa. Só final de semana comer um frango assado e quando tinha Coca-Cola era festa, a gente até passava mal. Porque era que suco. Era o que suco, aquela jarrinha que tinha um roxinho, com um cubinho de gelo que tinha um roxinho também, e a língua ficava vermelha. O sorvete era daquela máquina, aquela desgraça aguada, mas que a gente celebrava quando tinha dinheiro para comprar, com aquela casquinha ruim que ficava murcha quando molhava. Mas a gente escolhia esse querido de laranja, o transparente era ruim pra caramba, não tinha gosto de nada, aquela desgrama. O vermelhinho de morango ou o amarelinho de laranja. E quando podia comer pão de manhã e à tarde, meu Deus, quando podia ir no boteco, que a gente comprava, né? Na mercearia o pão. E aí o dono pegava o pão com aquela mão, com aquela unha toda preta, suja, pegava o pão, colocava no papel, enrolava, amarrava com barbante para você levar para casa. Não dá para comparar. Então seja grato com o que você tem, que da sua boca seja proferida palavras de gratidão. Esse é um princípio para ter um bom orçamento com princípios corretos. Segundo, procure investir para multiplicar seus recursos. Você faz algum investimento hoje? Você pelo menos estudou já sobre investimento? Estuda um pouquinho. Deus colocou em suas mãos para investir também. Você pode multiplicar o pouco que você tem num pouquinho mais. É tão bacana quando você aprende que se você tem uma poupança, você pode ter um investimento pequenininho que é a poupança, aí você pode depositar um pouquinho em cada dia do mês. Então, hoje nós estamos no mês de fevereiro ainda, né? Março entra amanhã, fevereiro. Aí você vai lá no mês de fevereiro, no dia 28, e deposita um valor. Aí no dia 1º, você, do outro mês, deposita no dia 1º outro valor. Aí no outro mês, você deposita no dia 2, 3, até completar 30. Não importa a quantidade. Quando você tirar seu extrato, você vai ver que você está ganhando um juro e um dinheiro do banco todos os dias do mês. Porque você aplicou de maneira correta, todos os dias, num dia diferente, em cada mês, um valor pequeno na poupança. Quantos sabiam disso? Levante a mão. Meu Deus, levante a mão, levanta a mão, quem sabia disso? Olha para trás você que não levantou a mão, fica com a mão levantada. Olha como é importante nós falarmos sobre orçamento e administração. Não importa se você vai depositar 50, 30 ou 40, você vai ver que está entrando dinheiro lá para você.
Deposite lá um pouco. Para de ficar com essa besteira. Começou a trabalhar, vai comprar carro, não tem dinheiro para botar gasolina nem pagar o IPVA, vai andar com o documento atrasado. Para de ficar desfilando com os outros roupa de marca que você não pode manter agora. Se você pode, compra. Quer viver uma vida de status que não tem a capacidade de ter? Aprendemos domingo passado. Não vou ficar aqui desabafando com você de novo, pelo amor de Deus. Você não pode gastar aquilo que você não tem. Se você pode, gaste. Se você não pode, não é hora de gastar. Entenda o momento espiritual que você está vivendo. Para de querer viver de reputação, pô. Viva da verdade, multiplique os recursos que Deus colocou em suas mãos. Diz Mateus 25:16, o que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Mateus 25:17 diz que o que recebeu 2 talentos fez a mesma coisa. Resultados são importantes no reino de Deus. Jesus te enviou para dar frutos, amém? Amém? Não, amém nada. Jesus te enviou para dar muitos frutos. Existe uma diferença muito grande. A parábola que Jesus contou da videira, ele diz que você não foi criado para dar fruto. Ele diz muitos frutos. Foi uma pegadinha, só para você acordar. A cadeira é dura, eu sei que eu estou falando demais. Mas a palavra de Deus diz que é sempre mais com Jesus. Você não foi gerado e abençoado para dar frutos. Diz, se vocês entenderem que o meu pai é o agricultor, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos, se as minhas palavras permanecerem em vocês, e vocês permanecerem nas minhas palavras, vocês produzirão e conquistarão tudo o que vocês desejarem. E vocês são lançados nessa terra para produzirem muitos frutos para a glória de Deus. O projeto de Deus, a alegria de Deus é que você tenha muito mais do que você reserve, do que você multiplique, mas que você tenha para dar para as pessoas. Existe um sistema de governo que diz que você tem que ficar recebendo só, que você não tem dignidade em produzir e em compartilhar com os outros. O comunismo e o socialismo, e não adianta querer disfarçar, é só estudar um pouquinho da antiga União Soviética e, por favor, crente, estude, tá? Estude. Você vai viver um dos momentos mais agudos da sua vida, que é você ter que defender a sua fé a partir da verdade histórica. Ele quer permanecer você num estado de medo, que você pegue o seu dom e enterre, que você diga que você não é capaz. No reino de Deus, Deus diz, você é capaz sim. Pela manhã nós demos o exemplo da Suzy, que é uma doméstica, um trabalho lindo. Minha mãe era doméstica, minha mãe sustentou os seus filhos sendo doméstica. A Suzy era, mas um dia eu descobri que a Suzy tinha um sonho, como outras pessoas aqui na igreja também. Mas eu gosto da história da Suzy porque ela revela essa mordomia especial em Deus. A Suzy queria fazer psicologia. A Suzy encontrou banqueiros e pessoas que patrocinassem o seu sonho. Durante 5 anos, pessoas se comprometeram em abençoar a vida da Suzy. E a Suzy honrou a administração do dia, do tempo, do conhecimento dessas pessoas. A Suzy se formou. A Suzy se tornou uma psicóloga. Hoje a Suzy tem o escritório e o consultório de atendimento dela. Essa semana eu já indiquei 2 pessoas para ela. Satanás diz para você, tenha medo de colocar em prática aquilo que ele colocou na sua vida, enterre. Enterre. Você precisa depender dos outros. A maior alegria é a gente poder contar com a ajuda das pessoas no momento desafiador e de projeção de sonho mesmo. Mas mais alegria ainda é a gente saber que a gente conseguiu vencer em Jesus e que a gente pode compartilhar com aqueles que necessitam. E a gente pode fazer também um caminho para patrocinar outros para alcançarem até mais do que aquilo que nós alcançamos. Aleluia. Glória a Deus por isso. O relógio está apitando aqui que eu consegui dar 10 mil passos hoje. Acho que só pregando eu dei eles. Terceiro, nunca enterre seus talentos. Acabei de falar isso, versículo 18. Mas o que tinha recebido um talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Nunca enterre os seus talentos. Só alinhe eles para a glória de Deus, para a ajuda ao próximo e para a sua satisfação. Não tenha medo de sonhar. Não tenha medo de conquistar para o Senhor. Não enterre os talentos que Ele te deu. Aquele projeto verdadeiro, aquele sonho de ampliação, não tenha medo, coloque em prática. Vá em frente, converse com alguém que também superou esse momento. Some e multiplique, mas não enterre os seus talentos. Quarto, preste contas de tudo que você recebeu para administrar. Preste contas de tudo que você recebeu para administrar. Preste contas para Deus. Ele é um bom pai, Ele gosta de ouvir não só nossas derrotas e medos,
mas Ele gosta de ouvir nossa gratidão e honra também. Declare aos quatro cantos que Ele te abençoou, que Ele usou pessoas. Lembra do processo que eu falei? Você está disposto a passar pelo processo de honrar as pessoas que Deus vai colocar no seu caminho para que você tenha uma vida mais que abençoada? Tenha um casamento mais que abençoado, tenha uma empresa mais que abençoada, tenha um estudo mais que abençoado. Esse é o projeto de Deus para nós. Preste contas, dê um feedback, dê um retorno, seja ele financeiro, dá um presentinho, agrada alguém, faça mais do que lhe foi pedido. Capítulo 25, 19 a 21. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe outros 5, fez um agrado ao seu senhor e disse: o senhor me confiou mais 5, veja, eu ganhei mais 5 para o senhor. Obrigado por aquela palavra, porque naquela palavra eu abri meu negócio, Deus me abençoou, eu fui mandado embora, as coisas aconteceram. Seja generoso. Dar feedback é ser generoso, é ser gentil. Nunca escolha a avareza, a mesquinharia e o egoísmo. Se liberte disso. O Espírito de Deus é um Espírito generoso. Uma das principais características do avivamento é a generosidade. Não fica levando aquele colchão duro para o churrasco, não. Leva uma picanha alguma vez. Não é não, irmão? O irmão balançou a cabeça ali, deve ter sofrido com um presente de muito colchão mole. Leva uma picanhazinha, leva um negocinho legal, faz o jantar legal, arruma a casa, limpa a casa, prepara uma mesa, honre as pessoas. Quantas pessoas da sua família na fé você já chamou para jantar na sua casa, para almoçar? Deixa eu falar uma coisa, gente. Você é família. Seja generoso com seus amigos e suas amigas. Leva as pessoas, principalmente aquelas que não têm condições de fazer o mesmo por você. Leva elas para ter um jantarzinho na sua casa com honra, de preparação na mesa. Mas leva aquelas também que têm condições. Porque às vezes nós achamos que as condições são limitadas à estrutura financeira que a pessoa tem. Às vezes ela é carente de amizade, de cuidado. E é carente porque não procura também, vive como órfão. Se for achar motivo, a gente vai achar aqui. Faz o seguinte, convida. E aí você descobre por que não está fazendo o que deveria. Quinto, invista. Anote aí, invista para construir e multiplicar, além de aplicar. Invista para construir e multiplicar, além de aplicar. Investir é o começo, multiplicar é o propósito. No meu orçamento, eu preciso entender que é para a glória de Deus o dinheiro, que é para a satisfação da minha vida, mas eu preciso multiplicar, porque senão como é que eu vou compartilhar com os outros? Como é que eu vou ter uma reserva? Como é que eu vou poder fazer uma viagem legal? E Deus não tem nada contra isso, se você fizer isso dentro da ordem direitinho para a glória dele. Então comece a aplicar o pouquinho que você tem hoje, que eu já falei, porque o propósito de Deus é que você multiplique. Os servos multiplicaram para a glória de Deus. Melhor é render empregos, trabalho, renda e dignidade. Na pior das situações, dê para o banco e não fique sem fazer nada no local certo, com a rentabilidade certa para multiplicar. Mas olha que legal você colocando aquele sonho em prática e gerando emprego para as pessoas e dando dignidade para elas. Sexto e último, cuide para não deixar as oportunidades passar. Olha para cá. Eu vou repetir para você. Cuide para não deixar as oportunidades passar. Talvez você está assim. Mas pastor, a minha oportunidade ainda não apareceu. Deixa eu falar uma coisa para você. O melhor tempo para você e oportunidade não é o tempo que vai vir, não é a chance que vai vir, não é a oportunidade do que vai vir. O seu tempo, a sua hora é hoje. É a partir daquilo que Deus está revelando a você nesse culto. É aquilo que Ele revelou antes desse culto. É aquilo que Ele está apresentando para você da sua pessoa, do que Ele é capaz de fazer agora. Não é o que vai chegar, é o que já chegou. Não é o que você vai ter, é o que você já tem. Olha para a sua família, para a sua casa, para a sua vida, para os seus dias. Olha para o seu chamado. Olha para a sua identidade de filho e filha de Deus e responda o que você está fazendo com tudo que Ele lhe deu agora. Cuide
para não deixar essa oportunidade passar, a sua juventude, o melhor dos seus dias. Não importa se você é um junior ou uma criança, é agora. Não importa se você é um idoso, é agora. Abraão começou o seu lindo ministério já num conceito de maior idade, de terceira idade. Pesquisas reveladas mostram que aproximadamente daqui mais uns 10 anos, 15 anos, o Brasil vai ser tomado pela porcentagem de 43 ou 45,8% da sua população de idosos. Nós vamos mandar aí tudo. Eu vou estar coroa. E eu falei com a minha esposa, e vão estar uns coroas correndo, se não pode correr caminhando, se não pode caminhar, se rastejando. Mas nós vamos estar bem de saúde, desfrutando de tudo se Jesus não voltar antes. Entregando sabedoria e amor para as novas gerações. Metade da população brasileira será de terceira idade. Ah, irmã, tu vai ser coroa. Seja uma coroa maneira com Jesus, maneira consigo mesmo. Seja uma coroa que não vai ficar pedindo emprestado, vai emprestar porque administrou bem, não gastou com besteira, para estar tapando uma carência emotiva. Você é satisfeito em Jesus. Quem é satisfeito em Jesus tem seletividade. Quem é satisfeito em Jesus não escolhe qualquer coisa. Quem é satisfeito em Jesus sabe que recebeu talentos e preciosidades. Esconda seu coração e sua mente em Deus, para que quando apareça um cara querendo você, ele tem que passar por Deus primeiro para achar o teu coração, porque você guardou teu coração lá. Jovem rapaz, esconda teu coração, teu corpo e tua mente em Deus, para quando aparecer uma menina, ela tenha que passar por Deus, cara, para achar seu coração, a sua mente e o seu valor. Porque aí não vai ter por onde correr, vai ter que encarar o Pai, vai ter que encarar Jesus antes de estar com você. E aí você vai ter uma velhice abençoada com uma família extraordinária em nome de Jesus. A sua oportunidade bate a porta hoje. Não é só o que virá, é o que já veio e o que lhe foi confiado. Lembre-se sempre, alguém vai celebrar aquilo que você está recusando. Alguém vai honrar aquilo que você está desonrando. Alguém vai abraçar aquilo que você está rejeitando. Então, seja encontrado como bom administrador, ou os bons administradores da palavra de Deus, que fez um orçamento celestial e administrou muito bem para a glória de Deus aquilo que receberam. Apocalipse 3:20 diz o Senhor Jesus: eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, eu entrarei e cearei com ele. A conclusão disso é: o que você está fazendo com a sua vida e o que você deseja fazer com ela a partir de agora. Feche seus olhos em nome